Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Estamos de volta aqui com o que a Bíblia diz, nosso programa semanal, tentando colocar aí nas semanas aí, sobre assuntos bíblicos em que nós respondemos algumas questões e trazemos também algumas ponderações sobre algumas outras questões acerca da Bíblia. Bom, hoje nós estaremos respondendo o que significa e o que é ser cheio do Espírito Santo. Essa pergunta nos foi enviada por uma pessoa que nos assiste. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Continue mandando suas perguntas. E nós vemos que muita gente tem dificuldade em tratar desse assunto, sobre o ser cheio do Espírito Santo. Muita gente fala, é muito comum nós vermos nas igrejas falarem sobre isso, mas nós vemos que muitas pessoas não sabem nem o que significa e nem o que é ser cheio do Espírito Santo. E quando falam alguma coisa, nós percebemos que é nada mais do que a réplica de coisas que lhes foi passada por outras pessoas que também às vezes têm um conhecimento duvidoso sobre o assunto. Bom, para começarmos a falar sobre isso, é importante que nós venhamos a ler o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 até o 4, onde diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, esse é o cumprimento de uma promessa de Cristo para a igreja, que era o envio do Espírito Santo para que a igreja recebesse o Consolador a partir do momento que Jesus ascendesse aos céus, porque era necessário que ele subisse aos céus. Isso foi dito por ele aos discípulos ainda nos evangelhos. Em Atos capítulo 1, nos versos de 1 até os 5, Jesus vai explicando acerca da necessidade de eles permanecerem unidos e juntos até em Jerusalém, até que se cumprisse essa palavra, até que se cumprisse essa promessa, dizendo que João os batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não depois daqueles dias, o que aconteceu em Atos 2. Bom, logo então, para nós começarmos sobre essa questão, nós vamos ver que ser cheio do Espírito Santo é sim ser batizado com o Espírito Santo. Nós vamos ver em outras passagens, como em Atos capítulo 10, versos 44 a 46, Atos capítulo 19, versos 2 a 6, que o ser cheio do Espírito Santo está relacionado diretamente ao batismo com o Espírito Santo. E isso se dá em momentos distintos para cada pessoa. Isso vai de acordo com a vontade do Espírito Santo, né? Uns é antes do batismo, antes do batismo nas águas. Nós vamos ver isso em Atos 19, né? Atos 19, 2, 6 vai relatar o evento em que há batismo com o Espírito Santo antes do batismo com as águas. Nós vamos ver que há o momento de batismo no Espírito Santo exatamente no momento do batismo nas águas, onde nós vamos ver no capítulo 10, e o momento do batismo com o Espírito Santo após o batismo nas águas, como nós vimos em Atos capítulo 2. Bom, todos esses eventos relatados têm um motivo: revestir a igreja de poder. Esse revestimento de poder, ele traz com ele o que? A ousadia para poder pregar a palavra, a ousadia para poder evangelizar, nos dá a visão espiritual, porque afinal de contas o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo é você estar em comunhão com o Espírito Santo, e com isso o Espírito Santo ele vai lhe ajudar, trazendo discernimento, conduzindo, ensinando, capacitando de todo modo para a obra, né? E nos ajudando também para poder lutarmos contra as investidas do inimigo, né? Bom, esse primeiro momento faz-nos refletir também sobre o seguinte:
a palavra de Deus, ela nos deixa claro que o batismo, que o ser cheio do Espírito Santo não pode ser algo apenas corriqueiro, né? Mas tem que ser algo constante. O crente, ele tem que ser constante no seu convívio com o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo, ele vai ser enfático ao dizer para que nós devemos evitar nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo. Isso é um ato contínuo. O seu entendimento, a sua ordenança ali, sua fala ali, ele passa por um entendimento de ato contínuo, ou seja, nós devemos permanecer sempre nessa comunhão, de modo que nós estejamos sempre cheios do Espírito Santo. E o texto bíblico, ele nos mostra em diversas passagens, principalmente nós temos um exemplo do capítulo 13, verso 52 em diante, onde nós temos o momento em que Paulo está em Antioquia e ele é expulso da cidade, mas ele passa por um confronto com Elimas, o encantador, e ele consegue vencer esse confronto de ideias, inclusive na palavra, exatamente porque ele estava cheio do Espírito Santo e a Bíblia fala exatamente sobre isso, né? Que eles estavam cheios do Espírito Santo, e isso faz com que ele saia vencedor nesse confronto contra Elimas. E hoje a gente vê que as pessoas tendem a viver um evangelho, viver uma vida de evangelho, em que muitas vezes parece que tudo vai ser feito de modo momentâneo, ou seja, você passa, se enche do Espírito em momentos exclusivos, e pior, momentos exclusivos do culto, né, onde parece que ele só vai ter um enchimento do Espírito Santo naquele momento, e na verdade não pode ser assim. Na verdade, nós devemos buscar estar cheios do Espírito Santo em todo o instante, né? Em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, Paulo vai falar da armadura. Nós devemos nos revestir das armaduras do Espírito, né? Das armaduras de Deus, né? Essa armadura de Deus, ela nada mais é do que o revestimento de poder, do ser cheio do Espírito, que você só consegue quando está cheio do Espírito Santo. Os dons espirituais só se manifestam se você estiver cheio do Espírito Santo. E aí nós temos uma outra questão. Existe algumas pessoas que falam acerca de manifestações em que Deus fala através de ímpios. Olha, não tem como. Biblicamente não existe base para que nós falemos que Deus usou um ímpio para falar com o crente. Deus, ele, se precisar falar com o crente, não tiver ninguém para poder falar, nenhum santo para poder falar, para ele usar, ele vai usar os sonhos, vai falar em voz audível, mas não vai usar nenhum alcoólatra, nenhum drogado, nenhum prostituto, nenhum adúltero para poder falar com você, porque Deus é santo e ele não se mistura com a impiedade, ele não se mistura com o que é sujo. Então ele não vai encher com seu espírito ou manifestar dons espirituais em pessoas que não têm parte com ele. Nós vamos ver que alguém pode dizer assim, mas Faraó teve um sonho. Sim, Faraó teve um sonho, mas quem revelou o mistério do sonho foi um homem de Deus. Nabucodonosor teve sonho, mas quem revelou o mistério do sonho foi o homem de Deus. O rei assírio, ele teve a visão da mão escrevendo na parede, mas quem deu a revelação do que estava ali foi o homem de Deus. Então, nós não vamos ver em nenhum momento da Bíblia alguém ímpio sendo usado para poder falar das coisas de Deus. Nós vemos ainda a passagem muito conhecida em Atos, onde uma mulher com espírito de adivinhação começa a falar sobre Paulo, dizendo que ele verdadeiramente era um homem de Deus, e Paulo repreende o demônio nela. Então nós vamos ver que nem sempre uma coisa que é falada aparentemente sendo de Deus, de repente não é de Deus. Vindo de ímpio, certamente não será. E aí tem uma outra questão ainda pior, que são as pessoas que estão dentro da igreja vivendo em pecado. Essas pessoas muitas vezes falam em línguas, muitas vezes elas pregam, muitas vezes elas evangelizam, mas vivem
presas ao pecado. Essas pessoas não manifestam dons espirituais. Tudo o que passa ali é, sem dúvida nenhuma, ou emocionalismo ou mentira propriamente dita. Não tem como uma pessoa que vive em adultério dentro da igreja ser cheia do Espírito Santo. Não tem lógica isso, não tem cabimento, não tem base bíblica para isso. O que nós vamos ver é Jesus dizendo o seguinte, que naquele dia virão pessoas dizendo: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos em seu nome. E Jesus dizendo que apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Essas pessoas não têm o enchimento do Espírito Santo porque elas não têm comunhão com o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo requer algumas coisas. Requer, primeiro, que você seja obediente a Deus. Segundo, estar em comunhão com Cristo. Terceiro, abominar o pecado, sair do pecado, não viver mais em pecado. Para quê? Para que o Espírito Santo venha, faça a obra de forma completa. Mas é Ele que... Mas quando nós chegamos sujos? Sim, nós chegamos sujos. Mas é o Espírito Santo que nos limpa. Agora, só limpa se eu permitir. Ele só limpa se eu der espaço para ele limpar. É aquela velha questão. O pecar está entre uma única opção, sim ou não. Ou você diz sim ou você diz não. Se você disser não para o pecado, você vai aumentar a sua comunhão com Cristo e com isso o Espírito ele vai te enchendo para quê? Para que você tenha cada vez mais comunhão e em cada vez mais comunhão você tenha mais força para suportar e lutar contra o pecado. Bom, eu creio que essa pergunta esteja respondida. Se ficar alguma dúvida ainda, sugiro que envie para nós e que nós estaremos aqui em outro que a Bíblia diz para poder estarmos respondendo a essa e qualquer outra questão que venha. Nos ajude a fazer um programa cada dia melhor. Mande suas perguntas, assista, curta, compartilhe. Vamos fazer essas verdades da Bíblia chegarem o mais longe possível e o conhecimento teológico chegar àquelas pessoas que não têm a possibilidade de fazer um seminário. Nós estamos aqui, nosso objetivo é esse, fazer algo para poder contribuir para a casa do Senhor. Deixar claro que eu tinha postado o vídeo anterior, mas houve um problema no áudio e com isso eu tive que gravar um novo vídeo. A partir da semana que vem eu vou estar colocando outro vídeo e a partir de então vou estar colocando vídeos semanais, mantendo o cronograma de envios. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência e que Deus abençoe grandiosamente e fique na paz de Cristo.